Olá, seja bem-vindo ao curso Programador de Dispositivos Móveis Básico da plataforma Mais IFMG. Eu me chamo Eduardo Trindade e sou seu professor neste curso. Essa é a nossa aula de número 9 e hoje vamos dar continuidade aos principais componentes do React Native e também aprender como utilizar uma imagem em nossa aplicação. Na última aula, nós fizemos o uso de algumas propriedades no componente greeting, onde a gente passou aqui tanto por props quanto por name, o valor desestruturado, a nossa propriedade. O que vamos fazer nesta aula é criar mais componentes, porém agora componentes de imagem, de botão e de texto. Para começar, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar aqui esse greeting, que eu chamei várias vezes, e eu vou colocar aqui o meu nome. E aqui em Hello, eu vou colocar seja bem-vindo Eduardo. Vou salvar aqui e ele atualizou lá para a gente. Seja bem-vindo Eduardo. Alguns componentes do React Native, basta a gente colocar aqui uma vírgula depois do text e apertar Ctrl espaço. Quando eu aperto Ctrl espaço, muitas coisas aparecem aqui como sugestão. E aí a gente tem a possibilidade de estar importando aquele componente que a gente quiser, como por exemplo o button. Eu posso digitar aqui IM e ele vai aparecer para mim image background. Então vamos começar primeiramente com uma imagem. Então eu vou importar aqui a imagem do React Native. Se eu salvar, não vai acontecer nada. Eu vou pegar aqui no meu GitHub, o GitHub é um repositório de código, eu vou pegar o URL da minha foto lá. Então, eu vou copiar aqui a URL da minha foto, acabei de pegar. E é o seguinte, a gente vai usar aqui o image. Então, abaixo da saudação, eu vou chamar aqui uma imagem. Quando eu crio uma imagem no React Native, eu preciso passar como propriedade qual o caminho dessa imagem, seja ela local ou seja ela uma URL. Então a minha imagem ela fica aqui dentro do source, o caminho dela, e eu vou abrir aqui as duas chaves. Agora muita atenção quando forem colocar imagem, porque não é URL, é URI que a gente passa. E eu vou passar a URI dentro de aspas aqui, tanto faz aspas simples ou dupla, eu vou passar aqui a URL da minha imagem. Eu vou dar um style aqui, porque eu quero definir qual que é o tamanho da minha imagem. Então eu vou falar que a minha imagem tem uma width, uma largura de 200 e uma altura também de 200. Feito isso, eu posso vir aqui e fechar a tag da minha imagem. Quando eu der um Ctrl S agora, ele deverá importar a imagem aqui para a nossa tela. Eu vou dar um Ctrl S aqui. Ele não está salvando. Deixa eu ver. Imagem. URI. Ele está atualizando. Apenas a imagem que não foi. Deixa eu ver se a gente fez alguma coisa errada aqui no código. Não, está bem tranquilo, bem simples, é isso mesmo. Bom. Style width. Deixa eu colocar um top aqui só para poder ver. Também não. Eu digitei errado, source. Bom, falha nossa. Então, eu passo aqui agora o source e passo a minha imagem. Agora que eu tenho aqui o style bem definido, eu coloquei um top aqui de 100, eu posso reduzir, eu posso aumentar esse top ou reduzir, da maneira que eu quiser.
Agora que a minha imagem está colocada, né, eu poderia tratar esse source com uma props. A gente viu como que funciona a prop na última aula, só que eu posso criar aqui dentro mesmo da minha função. Então eu poderia criar um let ou uma const, tá? Vou criar como let e eu vou chamar aqui de vou chamar de img, tá? Dentro desse img eu vou salvar aqui a minha prop. Agora eu posso apagar aqui da minha imagem e chamar o img. Não preciso colocar entre aspas porque a gente já está, né, aqui no source. E aí se eu salvar continua funcionando. Então o que eu fiz aqui? Eu simplesmente criei uma variável, um let img e salvei nele a URL da minha imagem. Dessa forma eu posso estar utilizando toda vez que eu quiser esse img em qualquer lugar do código. Além do image, né, o que a gente pode estar fazendo aqui? Vamos conhecer agora, apesar de muito pouco utilizado, e eu vou mostrar por quê, o button. Né? Então eu posso ter um button aqui. O botão ele pode ter uma key ou também ele pode ter um title. Né? Então quando eu crio um botão, eu posso passar um title para ele. Né? E eu vou falar assim, ó, eu sou um botão, para a gente poder diferenciar ele com o outro componente que eu vou estar utilizando. Tá? Então vamos salvar aqui. Não importei o button, então vamos importar o button lá em cima, né, do React Native. E olha só, ele salvou o button ali, né, sobre a minha foto. Né. Aqui eu poderia ter qualquer outro texto, eu poderia ter, né, um ícone, que a gente vai ver mais adiante. Mas se eu quiser colocar aqui curtir, né, então eu estou clicando sobre ele aqui, pressionando sobre o botão. E notem que o botão ele não tem reação alguma. Então o botão ele não dá aquela opacidade, né, de quando a gente pressiona o botão no React Native. Por quê? Porque muitas vezes, né, é mais interessante a gente criar o nosso próprio componente button, o nosso próprio botão. Então quando a gente for criar um botão, muitas vezes a gente não vai usar button, mas a gente vai usar um outro componente do React Native que é chamado de Touchable Opacity. Então, o Touchable Opacity, a gente vai importar ele aqui do React Native, tá? A gente abre aqui, fecha. Eu já vou dar um style para ele aqui. Vou dar um top de 50 para ele, tá? E dentro desse Touchable, eu posso colocar aqui, por exemplo, um text, tá? Vamos supor que eu queira colocar aqui um botão chamado avançar. Se eu der um Ctrl S, né, percebam que o avançar apareceu aqui. Quando eu pressionar sobre o avançar, olha a diferença. Viram? Então ele tem já uma opacidade aqui bem definida. Né? Se eu viesse aqui no Touchable Opacity e colocasse um background color, né, vamos supor que eu colocasse aqui um background color verde. Tá? Vejam que ele ficou verde ali em volta do meu texto. Lá no text, eu posso vir aqui, criar um style, e a gente viu que a gente tem o color, né, que pode ser utilizado. E eu vou criar aqui um FFF para ele, que é o branco. Então ele ficou branco lá dentro do text. Esse meu touchable, eu defini um espaçamento superior para ele. Mas eu posso vir aqui agora, se eu quiser, e definir o quê? Uma largura. Então é assim que a gente começa a construir os botões da aplicação. Notem que eu coloquei 100 e ele já apareceu aqui uma largura de 100. E se eu vier aqui, por exemplo, e colocar um padding, né, de 10. Então vejam que ele ficou um pouco mais largo. O padding, para quem não está muito acostumado com CSS, o padding ele indica espaçamento interno. Então o espaçamento interno que eu quero desse Touchable Opacity, tá? Então eu coloquei aqui um padding de 10. Aqui a minha cor está branca, né? Eu poderia vir aqui e dar um Text Align Center para que o meu botão fique com o texto centralizado, né? Uma outra coisa que todo mundo gosta de colocar em botão são o quê? Arredondar um pouco as bordas, né? Então eu posso ter aqui as bordas do
React Native também, assim como no CSS. E olha só, no React Native eu posso ter o Border Radius, e eu tenho aqui também o Border Top End Radius, eu tenho o Border Top Right Radius, né, que é o topo da direita. Então a gente pode fazer aí o arredondamento no lado que a gente quiser no botão. Posso simplesmente colocar um Border Radius aqui, por exemplo, de 8, né? Vocês vão ver que meu botãozinho ali já ficou mais agradável, né? Aí eu pressiono e olha só, né? Ele dá esse efeito aí, essa piscada. Aqui eu ainda poderia trabalhar também com o font size, né? Poderia colocar um font size aqui, por exemplo, de 18. Então vejam que cresceu mais um pouco aqui o meu botão. Se eu colocar agora de 24, né, vocês vão ver que ele quebra a linha porque justamente ele não cabe dentro da largura de 100 que eu defini para o botão. Então tudo isso vai sendo ajustado ao longo da aplicação, quando a gente vai construindo, né, a gente vai definindo o tamanho e muitas vezes a gente define também de acordo com a largura do dispositivo em porcentagens, né, para evitar também que ele rode de uma forma em um celular e rode de outra em outro. Então isso chama-se responsividade. Então aqui agora eu tenho um botão avançar, né? Eu criei o botão curtir, que nesse momento aqui não tem reação alguma, e eu criei o botão avançar. Uma outra diferença que a gente pode ver é que na tag button, né, o meu title automaticamente ele veio o quê? Uppercase, então ele veio com todas em letra maiúscula. Já aqui no Touchable Opacity não, mas a gente poderia também passar uma propriedade do CSS para estar resolvendo isso, certo? Então vimos a image, vimos o button, vimos o Touchable Opacity. Agora a gente poderia criar aqui, por exemplo, um Text Input, para a gente poder fechar com os componentes básicos do React Native. Então aqui, deixa eu só dar um Ctrl Z, porque ele importou do React Native Web, mas eu quero que ele importe do React Native. Então agora ele importou o Text Input lá em cima, né? Esse meu Text Input, ele vai ter algumas propriedades. Por exemplo, ele tem que ter um placeholder, né? Ele pode ter um placeholder, e que eu posso colocar assim, ó, digite aqui, certo? Além disso, eu vou passar um style para ele, assim como nos outros eu vou dar um top, um distanciamento para o topo, e vou fechar aqui. Agora vejam só, ele ainda ficou muito próximo do botão, né? Então vamos colocar aqui 80, só para a gente poder separar bem. O digite aqui, ele começou a aparecer aqui agora, debaixo do avançar. Eu não defini tamanho da fonte, nada. Olha só, se eu apertar sobre ele, abriu o teclado aqui do nosso emulador, né? Se vocês estão fazendo isso aí utilizando o dispositivo de vocês, vocês viram que o teclado de vocês abriu. Inclusive aí com as sugestões, né? Se vocês utilizam o autocomplete, tudo configurado. Aqui a gente pode passar algumas propriedades, né? Aliás, várias propriedades para um text input. Uma delas que a gente pode estar passando aqui é o keyboard type, né? Qual que é a vantagem do keyboard type? Com o keyboard type eu dou um Ctrl espaço aqui dentro para poder ver quais tipos de teclado eu tenho e qual teclado eu quero que abra, né? Então eu quero um teclado decimal, um teclado default, que é o teclado normal que abre, então eu não preciso nem passar. Eu quero um teclado numérico, né, um number pad. Eu quero um teclado numérico, mas com pontuações, muitas vezes usado para a gente digitar, às vezes CPF. Eu quero somente aqui numérico. Eu quero um phone pad. Então o que seria o phone pad, né? Ele vai ter os caracteres permitidos ali quando a gente está igual teclado de telefone. Então ele tem os números e tem aqui o asterisco, o joguinho da velha, né? Então a gente tem esse tipo de teclado. Então é bem simples a gente alterar isso, né? A gente tem aqui também o teclado Twitter, né? Então vejam que ele traz aqui também com os caracteres, né, do teclado. Vamos ver aqui number and punctuation. Então vejam só, ele traz aqui também o numérico e toda a pontuação. Então aqui vai depender muito do tipo de input que a gente estiver fazendo. Se a gente estiver pedindo para o usuário digitar o e-mail, né, então o campo do e-mail está aqui somente com os caracteres permitidos aqui na primeira tela para e-mail. Tá? Então aqui a gente viu um pouco de text input, vimos de image, touchable opacity, né, tem várias outras propriedades aqui que a gente pode estar utilizando para o text input. Elas são bem intuitivas, tá? É só dar um Ctrl espaço ali
Por exemplo, eu quero permitir um autocomplete, eu quero que ele faça a sugestão de completar automaticamente aquilo que eu estiver digitando, com base, né, nas recomendações. Eu quero um autocorrect, eu quero que se o usuário digitou errado, ele já corrija, né, o texto ali. Eu quero um autofocus, eu quero que a tela já inicie com foco naquele botão e o teclado aberto, né? Então tem muita possibilidade aqui para a gente estar utilizando, tá? Tem muita opção e aí basta a gente estar acessando a documentação do React Native para poder estar consultando aí cada propriedade dessa, ver como que a gente usa e para que vai servir de acordo com a aplicação. Posso definir se o meu input vai ser editável, tá? E ainda tem também aqui a possibilidade de definir um valor default para ele, um valor que já vai vir preenchido, certo? Então a gente conheceu aqui nessa aula mais algumas propriedades, conhecemos aqui componentes, na verdade, né? Componente button, componente image, componente touchable opacity e componente text input, né? Agora, com base nos componentes que a gente já viu e no conceito de propriedades, a gente já consegue iniciar uma aplicação pequena, né? Inclusive aí dividindo o nosso projeto em vários arquivos diferentes.